É que um porta-voz da delegação ucraniana disse que houve um entendimento para a criação de corredores humanitários para a retirada de civis e disse também que há um acordo que pode envolver um cessar-fogo temporário durante esta evacuação de civis. Eu estava aqui batendo papo com o professor Marco Vinícius a respeito e perguntei, quero questioná-lo aqui para a nossa audiência também, é muito importante que o pessoal saiba, professor, isso é um bom sinal? Costuma ser assim? A gente viu que é o segundo encontro, eles marcaram um terceiro. Para quem não entende, parece que está demorando demais. Mas não, o processo realmente é este? E eu acho, Kalina, que a melhor coisa aí que aconteceu é que como eles terminaram e já concordaram em ter uma terceira conversa, porque existe uma série de itens na agenda que é colocada numa negociação deste tipo, porque você tem que definir algumas coisas. Primeiro, como é que vai ser tratada a figura do presidente Zelensky, o que vai acontecer com o governo, como é que vai ser o processo de reconstrução do país, o que vai ser feito com essa questão dos presos que foram liberados, com o processo do armamento que a Ucrânia tem recebido, a questão se vai fazer parte ou não, provavelmente já está claro, completamente decidido que não fará parte da OTAN. Então existe uma série de coisas que são necessárias, inclusive como será o tratamento das populações dessas novas repúblicas que foram reconhecidas pela Rússia. Então são muitos itens na negociação, é uma pauta difícil e que demanda tempo. Afinal, a guerra só é utilizada como último recurso e aí nós temos justamente esta situação e tentando reverter o processo através da diplomacia. Obviamente que a grande preocupação é justamente a falta de acesso a produtos hospitalares, a alimentos, e por essa razão que se convenciona, uma das coisas mais importantes nesses conflitos é justamente a construção e o reconhecimento de corredores, corredores humanitários onde possam os veículos das Nações Unidas, da Cruz Vermelha, possam transitar sem a possibilidade de serem atacados, em razão de ser reconhecido o corredor humanitário, para que possam ser trazidos os mantimentos e as coisas que são necessárias para a população que se encontra dentro desse contexto de guerra e se encontra sofrendo nesse contexto de guerra. Então, a construção de corredores humanitários é uma das fases mais importantes aí para assegurar que o sofrimento humano seja pelo menos um pouco minorado. Então, quando a gente olha, este é um acordo importante, sem dúvida, esta é a coisa mais relevante que se extraiu desta reunião, embora nós saibamos que os ataques deverão continuar, afinal, eles fazem parte do instrumento e do processo de dissuasão de Vladimir Putin nesse processo contra a Ucrânia, mas já vemos aí um sinal importante que é colocar a questão humanitária já em cima da mesa para que seja resolvido de uma forma que menos pessoas venham a sofrer nesse processo todo. Piotr Braus, se quiserem fazer alguma pergunta ao professor, ele está disponível. Professor Adalberto Piotr, boa tarde ao senhor. O senhor considera que a China já está dentro dessas negociações, dentro daquela lógica de o telefone vermelho, ou seja, ela não aparece fisicamente ali, mas dado o anúncio que ela faria parte do esforço de paz buscando um cessar-fogo, o senhor considera que a China já está dentro dessa negociação, obviamente que via a Rússia e conversando internamente com o presidente ucraniano e o presidente Vladimir Putin? Veja só, Piotr, a China assumiu aí o papel de adulto nesta sala, não é? O adulto nessa situação toda, porque a China vem fazendo duas coisas, tem duas alegações importantes, segundo o Ministério de Relações Exteriores da China anunciou recentemente. Em primeiro lugar, eles acham que a guerra não é uma boa situação, a guerra é trágica e a guerra tem os seus problemas que geram aí de impacto global. Por outro lado, eles também afirmaram que a questão da expansão da OTAN é uma tentativa norte-americana de restaurar toda a questão da Guerra Fria. Nós vemos aí os Estados Unidos tentando criar duas guerras frias, uma contra a China e outra contra a Rússia. Então, os chineses estão dizendo que, primeiro, se você apertar muito, pode ser que espane, né? Pode ser que a situação piore muito e aí você tem
E é o grande temor, né? Quando a gente recorda, por exemplo, daquilo que aconteceu na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, que praticamente quis estrangular a Alemanha, o que resultou depois foi algo muito pior. Então, às vezes a gente pensa que a situação está ruim, mas ela pode ficar pior, e eu acho que toda essa medida de estrangulamento da Rússia pode piorar muito mais a situação do que aquilo que nós temos até o presente. Então, são os cuidados, e esta é a observação chinesa. Você precisa ter paciência, guardar o silêncio estratégico, abster-se quando é necessário, dizendo, olha, nós não concordamos não queremos nos expressar nessa situação toda, por isso a abstenção, mas para manter aí aquela equidistância que é necessária para atuar como intermediário efetivo nessa situação. Porque nós já vimos pelo discurso do Estado da União que os Estados Unidos estão indo na direção do all-in, né? E a Rússia também pode vir a fazer e está fazendo a mesma coisa. Então você precisa de alguém que diga, não é por aí, não é bom para o mundo que nós tenhamos um conflito que pode assumir uma larga proporção e uma larga escala.